E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sadraque, eu sou advogado e neste vídeo eu vou te ensinar quais os documentos você deve apresentar ao INSS para comprovar que se é trabalhador rural na condição de segurado especial, certo? Naturalmente, se você é trabalhador e precisa requerer algum benefício ao INSS, você tem que comprovar essa condição, tem que comprovar que de fato você é trabalhador e exerce a atividade rural em determinadas condições. Antes de falar sobre a documentação, eu quero esclarecer aqui que esse vídeo, as regras trazidas aqui, os documentos que eu vou apresentar para você, os documentos que eu vou trazer para você, com documentos adequados para levar ao INSS em caso de requerimento de benefício, eles não valem para qualquer trabalhador rural, certo? Estas regras que eu vou expor aqui, elas valem apenas para o trabalhador rural que é segurado especial rural. Para aquele trabalhador que ele tem a cobertura do INSS sem necessidade de pagar prestações mensais, certo? Então, se você é dono de uma grande propriedade, se você é um fazendeiro e explora a produção rural, vende o excedente da sua produção, as regras desse vídeo não cabem para você. Se você também for trabalhador rural, mas trabalha em uma fazenda com carteira assinada, essas regras aqui também não valem para você. Você se enquadra nessas condições, as regras e os documentos a serem apresentados no INSS para se requerer um benefício são outros. Tá? O segurado especial rural, é importante também dizer, que é aquele pequeno produtor rural que exerce atividade rural, no mais das vezes, em sua própria propriedade, uma pequena propriedade, com a ajuda de familiares ou individualmente, e não faz uso da força de trabalho alheia de empregados para exercer a sua atividade, certo? Entra aí também nessa classificação os pescadores artesanais, os extrativistas, seringueiros e etc, certo? Os silvicultores também entram nessa classificação. Então, repetindo, se você é empregado rural, se tem um emprego, trabalha para uma fazenda, ou se é grande produtor rural, que não se enquadra nessa condição de pequeno produtor rural, este vídeo não trata das regras aplicáveis a você. Primeiro de tudo, o documento mais importante para se requerer um benefício junto ao INSS comprovando que se é segurado especial é a autodeclaração do trabalhador rural. A autodeclaração ela é feita por meio de formulário, né? Esse formulário ele é trazido em anexo a uma norma do INSS, a Instrução Normativa 128 de 2022, e nesse formulário deve-se compartilhar informações de dados pessoais do trabalhador rural, dados sobre a propriedade e informações também sobre a atividade exercida, se agricultura, se pecuária, que tipo de criação, que tipo de produção agrícola é desempenhada ali naquela atividade, naquela propriedade. Além da autodeclaração, a norma ela traz um rol de documentos que são complementares à autodeclaração e que são documentos que são uma excelente base, uma base bem sólida para se montar o processo de requerimento de benefício. No entanto, a prova do exercício da atividade rural não se limita a esse rol de documentos. Ela pode ser feita de qualquer maneira, através de qualquer documento, certo? É importante que você saiba isso. Mas aqui eu vou trazer para vocês, eu vou ler esse rol de documentos e tecer alguns comentários, tá? O primeiro documento que a norma traz é o contrato de arrendamento, contrato de parceria, contrato de meação, o contrato de comodato rural, certo? Desde que haja o reconhecimento de firma do documento. Se você traz, por exemplo, um contrato de comodato sem o reconhecimento de firma em cartório, esse documento não vai ter validade perante ao INSS. Ou se você traz um documento, um contrato de meação ou de parceria datado de 2010, mas o reconhecimento de firma ocorreu apenas em 2018, esse documento ele vai ter validade apenas de 2018 para cá. Tá? Então não vai comprovar o exercício de atividade rural de 2010 a 2017, por exemplo. Certo? O segundo documento é a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ADAP, ou por qualquer documento que o substitua, certo? Em caso de alteração na legislação ou do nome do documento expedido para essa finalidade, o documento que o substituir vai ter a mesma validade. Outro documento é o bloco de notas do produtor rural. O que é o bloco de notas do produtor rural? É um documento fiscal, certo? Utilizado por produtores rurais para registrar e formalizar a venda de mercadoria. Certo? Funciona como uma espécie de talão de notas fiscais, certo? Permitindo ao produtor emitir notas fiscais de produtor rural, certo? Notas fiscais de entrada de mercadoria, certo? E aqui eu devo explicar,
que para o segurado especial não há obrigação de emissão de nota fiscal, certo? Se o segurado especial resolver vender parte da sua produção para um comerciante, o comerciante ele tem o dever de fazer a emissão de nota fiscal. E essa emissão de nota fiscal, deste modo, neste contexto, é chamada nota fiscal de entrada de mercadoria. Tá? Ela é prevista na lei que seja feita dessa maneira. A previsão legal é do artigo 7, do parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212. Comprovantes de recolhimento à previdência, de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção. O segurado especial ele não tem o dever de fazer recolhimentos mensais, certo? Assim como o segurado facultativo, o empregado, o contribuinte individual tem, certo? A contribuição à Previdência Social feita pelo segurado especial, ela tem como base a comercialização da produção. Então, sempre que é realizada a comercialização da produção, deve ser feito o pagamento, deve ser feito o recolhimento, da contribuição à Previdência Social. Esses comprovantes de recolhimento, de contribuição à Previdência Social, também são provas do exercício, servem como provas complementares à autodeclaração para demonstrar o exercício de atividade rural, certo? Declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda também pode servir para comprovar o exercício da atividade rural, desde que a renda ali indicada ela tenha sido proveniente da produção rural, certo? A licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer documento emitido pelo INCRA que indique ser o beneficiário assentado do programa de reforma agrária, também serve como documento de prova. O comprovante de pagamento do imposto sobre a propriedade territorial rural, o documento de informação e atualização cadastral do imposto sobre a propriedade territorial rural e o documento de informação e apuração do imposto, com comprovante de envio à Receita Federal. Para os indígenas, a certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, certidão de casamento civil ou religioso, ou certidão de união estável. Mas como uma certidão de casamento ou de união estável vai fazer a comprovação do exercício da atividade rural, naturalmente essa certidão ela tem que prever, ela tem que trazer algum elemento que demonstre que se trata mesmo de um trabalhador rural. Algumas certidões mais antigas trazem a profissão dos nubentes, certo? A localização também onde foi realizada a cerimônia de casamento também pode indicar, pode ser um elemento a acrescentar na produção de provas no sentido de se tratar de um segurado especial rural. Da mesma forma, a certidão de nascimento ou de batismo dos filhos, certo? Certidão de tutela ou curatela. Procuração, ou seja, toda vez que o segurado foi até um escritório de advocacia e assinou uma procuração ou passou uma procuração para um terceiro para representá-lo para alguma finalidade que seja, desde que conste ali, é claro, a profissão ou qualquer outro elemento que indique se tratar de um trabalhador rural. O título de eleitor, ficha de cadastro eleitoral ou certidão eleitoral. A certidão eleitoral aqui ela pode ser obtida através da internet, através do site do Tribunal Eleitoral e, em regra, consta a informação da ocupação, né? Se trata de um trabalhador rural, em regra está ali lavrador, agricultor ou produtor rural, certo? Certificado de alistamento ou de quitação com o serviço militar, o comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos, ficha de associado em cooperativa, comprovante de participação como beneficiário em programas governamentais para área rural nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, o comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento de empresas de assistência técnica e extensão rural. E aqui a escritura pública de imóvel. É interessante que aqui a norma traz apenas no inciso 21 a escritura pública de imóvel. E já o primeiro documento do rol são documentos que dizem respeito ao exercício da posse. Isso se dá por conta da natureza do exercício da atividade do segurado especial, certo? Por conta das condições em que é realizado o trabalho, é muito comum que o segurado rural, o segurado especial, exerça a atividade apenas
em uma propriedade em que ele exerce apenas a posse, ele não é o proprietário, entendeu? Ele tem ali um contrato de comodato, um contrato de parceria, ou às vezes ele trabalha naquela propriedade ali sem documento nenhum, né? E vai passando de pai para filho, né? Então, por isso que a norma traz a escritura pública, que não como o primeiro documento, já colocou mais para baixo, porque não é tão importante nessa condição, né? É claro que é um documento importante para comprovar o exercício de atividade rural, como todos os outros, né? Mas isso mostra um pouco de como o INSS vê o segurado especial rural. Recibo de pagamento de contribuição federativa ou confederativa, registros em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha, autor ou réu. Então, em qualquer momento em que o trabalhador ele foi parte de um processo, seja como autor, seja como réu, a documentação desse processo ela pode ser utilizada como prova do exercício da atividade rural, né? Inclusive, em caso do trabalhador rural já ter sido investigado pela Polícia Civil ou Polícia Federal, e desde que nesse inquérito conste alguma informação da qual é possível se depender o exercício da atividade profissional dele, é possível utilizar no processo, sim. Ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde ou do programa dos agentes comunitários de saúde. Carteira de vacinação e cartão da gestante. Título de propriedade imóvel rural. Recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas. Comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural, né? E aí são muito comuns os empréstimos junto ao Banco do Nordeste. Ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores ou outras entidades congêneres. Contribuição social ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, à colônia ou à associação de pescadores, produtores rurais ou a outras entidades congêneres. Publicação na imprensa ou em informativos de circulação pública, e aqui qualquer tipo de publicação que tenha sido feita e quer seja na imprensa formal, escrita, né, ou até na mídia digital, por meio do qual é possível inferir aí que se trata de um trabalhador rural nessas condições de segurado especial, é possível ser utilizado no processo, sim. Registros em livros de entidades religiosas quando da participação em batismo, crisma, casamento ou em outros sacramentos. Registro em documentos de associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas ou religiosas. O título de aforamento é um documento legal que concede a uma pessoa o direito de uso e exploração de um imóvel rural que pertence ou à União, ou ao Estado, ou ao município. Tá? E a ficha de atendimento médico ou odontológico, certo? É importante aqui frisar que poderão ser utilizados estes documentos desde que tenha algum elemento ali caracterizador do exercício da atividade rural, certo? Se for um documento, por exemplo, uma certidão de nascimento, não consta nenhuma informação que seja útil a demonstrar que se trata de um trabalhador rural, é um documento que consta nessa lista, mas não vai ter utilidade no processo administrativo, obviamente. Então é isso, pessoal. São esses os documentos para se apresentar ao INSS em caso de requerimento de benefício para quem é trabalhador rural na condição de segurado especial. Então, portanto, são documentos que devem estar organizados quando surgir a necessidade de usá-los, principalmente em caso de benefícios por incapacidade. A necessidade de se requerer esse benefício, ela vem quando ninguém espera, né? Então é necessário que a pessoa que se enquadra nessa condição de segurado, ela tenha consciência de que é necessário já ter ali uma pasta para ir juntando esses documentos, para que quando surja a necessidade, de maneira inesperada, ele já está preparado para apresentar a documentação à autarquia, certo? Então, em caso de necessidade de se fazer o requerimento, claro que é recomendável procurar um profissional especialista com experiência nesse tipo de processo, de preferência um advogado especializado em previdência. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Para acompanhar aqui as postagens que serão sempre nessa mesma linha, trazendo dicas aí, informações jurídicas que considero de relevância e importante para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!